Bom, gente, nós seguiremos agora estudando os conectivos e o conectivo da vez é o OU, que traz para nós a disjunção lógica, beleza? Diferentemente do E, o OU, ele não traz mais a necessidade da simultaneidade, a necessidade da concomitância. Pelo contrário, ele traz agora uma ideia de alternatividade, ou seja, uma ideia de opção, tá? O que eu quero dizer com opção? A diferença básica entre o E e o OU é que o E exigia que ambas as coisas acontecessem. O OU não. O OU ele funciona desde que pelo menos uma das coisas aconteça, ok? E é interessante você perceber que dizer OU é diferente de dizer ou, mas isso eu comento depois. Antes eu quero que você entenda simplesmente o seguinte. Lembra do exemplo do tópico anterior? Comerei arroz e macarrão? O nosso exemplo agora é o mesmo, mudando o conectivo E para OU. Para você ver como uma simples mudança no conectivo muda completamente os valores lógicos da proposição. Comerei arroz ou macarrão? Bom, essa proposição, ela claramente é uma proposição composta, porque ela vem de duas proposições simples. Comerei arroz, que é a nossa proposição P, e comerei macarrão, que é a nossa proposição Q. O arroz e o macarrão advém dessas duas proposições. E o OU está conectando as duas. Como o OU está conectando as duas, o símbolo que eu vou usar aqui é o Vzinho. Então é bom que você saiba isso. O E usa chapeuzinho e o OU usa Vzinho como símbolos para as letras de proposições, ok? E, cara, entender a ideia da disjunção é muito fácil quando você já entendeu a conjunção. Se a conjunção exige que as coisas aconteçam juntas, a disjunção faz com que basta que uma delas aconteça para que você tenha, consequentemente, a verdade sendo prevalecida. Como assim? Quando eu proponho para você, hoje eu vou comer arroz ou macarrão. Na sua cabeça, vem a ideia de que eu preciso comer as duas coisas? Não. Se eu comer uma das duas, você entende que eu não fui falso. Eu só seria falso se eu não comesse nenhuma das duas. E é essa a diferença entre disjunção e conjunção, ou, melhor dizendo, entre o OU e o E. Beleza? Então, a alternatividade faz com que, quando a primeira seja verdadeira, quando a primeira for verdadeira e a segunda também for verdadeira, naturalmente, a proposição composta vai ser verdadeira. A grande diferença para o E, ou seja, para a conjunção, é que se a primeira for verdadeira, mesmo que a segunda seja falsa, a proposição composta vai ser verdadeira no final. Ou seja, eu te digo, comerei arroz e macarrão. É uma coisa. Agora, se eu digo comerei arroz ou macarrão, é outra. Quando eu digo comerei arroz ou macarrão, se eu não comer nenhum dos dois, vai dar problema. Mas se eu comer só o arroz, tá certo. Se eu comer só o macarrão, tá certo. Então, quando eu como só arroz sem macarrão, a minha proposição continua sendo verdadeira. Assim como se eu tivesse comido só macarrão. Se eu comer só o macarrão sem o arroz, a minha proposição continua sendo verdadeira. Ela só vai ser de fato falsa se eu tomar uma sopa, por exemplo, se eu não comer nem arroz nem macarrão. Se eu não comer nem arroz e nem macarrão, aí a minha proposição composta é falsa. Então essa tabelinha aqui, que eu fiz tanto para disjunção quanto para conjunção, é o resumo da ópera e faz você entender direitinho por que essas palavras-chave, simultaneidade e alternatividade, fazem toda a diferença no estudo das proposições compostas. Ok, gente? Deu para entender a ideia? Muita gente se pergunta dessa primeira coluna aqui. Mas o OU permite que as duas coisas aconteçam? Sim, o OU permite que as duas coisas aconteçam. É por isso que, inclusive, a gente diz que aquelas frases onde a pessoa escreve não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e/OU, não sei o que isso aqui não faz o menor sentido, logicamente. Aquilo está errado. Por que aquilo está errado? Por causa do seguinte, o que eu quero que vocês entendam é que OU é diferente de ou. Quando eu digo comerei ou arroz ou macarrão, é diferente de dizer comerei arroz ou macarrão. Por quê? Porque o primeiro ou, que é o ou, ele é um ou exclusivo, ele exclui a simultaneidade. O ou simples, que não tem o primeiro ou antecedendo o arroz, ele é o ou inclusivo, ele permite a simultaneidade. Você quer ver um exemplo? Você vai no cinema, tudo bem?
e aí você quer pagar meia entrada. Quais são os critérios para você pagar meia entrada? Resumidamente, você tem que ser menor de 21 anos ou estudante. Beleza, se você chegar lá e a sua identidade for de 19 anos, mesmo que você não seja um estudante, você vai pagar meia. Da mesma forma, se você chegar lá com uma carteirinha de estudante da sua faculdade, mesmo que você tenha 23, 24 anos, você vai pagar meia. A pergunta que eu te faço é, se você chega lá, você tem 19 anos e você é estudante, você acha que você não vai conseguir pagar meia? Claro que vai. Por quê? Porque quando eu digo para pagar meia entrada você tem que ser estudante ou menor de 21 anos, se você for estudante, está valendo. Se você for menor de 21, está valendo. E se você for os dois, está valendo também. Então, tanto faz você ser só estudante, só menor de 21 ou os dois. Está valendo. É isso que você tem que entender. Agora, quando a sua mãe, por exemplo, diz para você, ou você vai no shopping, ou você vai na praia, ela não está permitindo que você vá nos dois. Ela está te dando uma escolha para você fazer. Você não pode ir no shopping e ir na praia. Você ou tem que ir no shopping ou tem que ir na praia. Você tem que ir em apenas um dos dois. Então, quando eu digo comerei arroz ou macarrão, se eu comer arroz e macarrão, se eu comer os dois, a minha proposição é verdadeira. Agora, se eu dissesse comerei ou arroz ou macarrão, aí nesse caso aqui seria falsa, tá? Porque eu tenho que comer um dos dois, eu não posso comer os dois. Mas fica tranquilo que se você entendeu essa ideia, você não precisa ver uma tabela, porque é só essa diferença, ok? É só essa diferença, não é nada demais. Deu para pegar a ideia dos conectivos, do e principalmente nesse tópico do ou? Show de bola? Vamos para o próximo assunto, então.